A live de hoje tem por tema as camadas da identidade. Eu quero começar aqui sobre algo que eu li no livro Hábitos Atômicos. Eu não sei se você já leu esse livro. Esse livro é impactante. Esse livro realmente impactou a minha vida. E um dos tópicos desse livro era sobre as camadas da vida. E é interessante, a primeira camada é a camada do resultado. A segunda camada que ele coloca lá é a camada do comportamento. E a última camada, no meio do círculo lá, é a camada da identidade. Então, é interessante porque ele faz uma analogia, né, da vida por completo. Então, a primeira camada é o resultado, por fora, né, do círculo, é o resultado. A segunda é a camada do comportamento. E a camada central é a camada da identidade. É interessante que você às vezes quer mudar o seu resultado, você está insatisfeito, você está infeliz com alguns resultados na sua vida. Sejam resultados financeiros, sejam resultados dos seus sonhos, sejam resultados no seu casamento, sejam resultados ministeriais, sabe, sejam resultados emocionais. Eu não sei, tem algumas coisas, alguns resultados na sua vida que você está infeliz. Às vezes você não está contente, você não está satisfeito com aquele resultado. É interessante a gente avaliar isso. Aí o que você faz? Você vai bater no seu comportamento. Porque eu tenho feito isso, porque eu tenho feito aquilo outro, porque meu comportamento é assim, meu comportamento é assado. E você começa a olhar para os seus maus comportamentos. Quando você olha para os seus maus comportamentos, aí você começa a afetar a sua identidade. Por quê? Aí você começa a se enxergar negativamente. Você coloca a lente da negatividade. Sabe? A lente da incredulidade a despeito de quem você é. Então, nessas camadas da vida, não é as camadas da identidade ainda. Eu vou entrar nas camadas da identidade. Nessas camadas da vida, tem a camada do resultado, tem a camada do comportamento e tem a camada da identidade, que é o cerne da questão. Só que muita gente olha para o resultado, quer ajustar o comportamento, mas não olha para a identidade, que é a última camada da vida. E aí eu quero falar sobre identidade. Por quê? Porque nós não podemos, sabe, querer mexer no fazer sem antes mexer no ser. Então, eu não sou o que eu faço, entende? Eu não sou o que eu faço, eu sou o que eu creio. O que eu faço é resultado do que eu sou, entende? Então você não é o que você faz, mas você é o que você crê. O que você se torna manifesta no resultado. Então, muitas das coisas que você quer obter, você não está alcançando em Deus, você não está desfrutando de uma vida abundante, de uma vida plena, sabe? De uma alegria plena, de uma satisfação plena, como eu tenho sentido esses dias, sabe? Aquela satisfação plena, sabe? De realização, de tantas coisas que Deus está fazendo no nosso meio aqui em São Paulo. Deus tem feito algo poderoso no nosso meio. Agora, no meio dessa semana, a gente pôde levar ali quase 300 pessoas, para assistir o filme A Forja. Foi incrível. E vários life groups multiplicando, vários life groups sendo estabelecidos em São Paulo. Isso é só o começo, a gente sabe disso. Mas deixa eu lhe dizer, não tem como ter resultados sem antes mexer na identidade. Tem que mexer na identidade. Se não mexer na identidade, não tem como mexer no resultado. O problema é que às vezes a gente quer bater no comportamento e se ver, se enxergar pelo nosso comportamento. Primeira coisa, eu não sou o que eu faço, eu sou o que eu creio. Então eu tenho que mudar a minha forma de crer, a minha forma de enxergar. E aí eu quero tratar alguns pontos importantes das camadas da identidade. Sabe, a primeira e principal camada da identidade é a identidade de filho. Então anota, vai escrevendo aí, identidade de filho. Então assim, presta atenção. Quando Jesus, ele começou o seu ministério, lá quando ele foi ser batizado, o Pai bradou dos céus e falou assim: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, presta atenção nisso aqui, é muito forte, muito poderoso. Quando a palavra diz que Deus bradou do céu, reafirmando a identidade de Jesus, antes que ele tenha feito nenhum milagre, Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre, mas a palavra diz que Deus bradou do céu e disse: esse é meu filho amado,
em quem eu tenho prazer. Esse é meu filho amado. Então, essa é uma base da identidade, a identidade de filho. Mas, pastor, como que eu tenho estabelecida essa identidade de filho? Pela revelação da paternidade de Deus. Se eu não tiver revelação da paternidade de Deus, eu não consigo estabelecer essa identidade de filho. Agora, a identidade de filho, ela é estabelecida pela revelação da paternidade de Deus. Agora, como que eu assumo essa posição de filiação? Através da identidade de justificação. Presta bem atenção nisso aqui. A maioria das pessoas, elas têm um problema de autocondenação. E você tem que entender o seguinte, que identidade, eu não quero falar como os coaches falam. Os coaches falam, né, e eu não condeno isso, né, eles têm uma linha de raciocínio deles. Mas a linha de raciocínio que eu quero trabalhar aqui, que identidade não é conhecer sobre seus talentos, suas habilidades, sabe, foi estabelecida suas imperfeições. Não, uma identidade não é sobre autoconhecimento. Então todos nós precisamos. Porque quanto mais eu conheço de quem Cristo no mundo espiritual, mais eu descubro quem eu nasci da rejeição. Então, Deus, quando presta atenção comigo, lá no Éden, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, sem pecado aponta para quem? Aquele Cristo filho. Então, quando sai de casa, aponta para Cristo, revoltado. Ele está dizendo, Deus está dizendo assim, esse é ele começa a gastar tudo que ele tinha. Eu projetei vocês para serem. Ele gasta Deus os projetou para ser, mas naquele momento, imagem e semelhança. Mas presta atenção, só que houve o problema do pecado. O pecado assumir a identidade de rejeição. Por isso, muitas vezes você tem raízes de rejeição. Pai, muitas vezes você foi rejeitado pela família, você foi rejeitado pelo seu pai, acreditando naquele filho, sabe? Às vezes palavras que te ofenderam, que trabalharam na camada profundamente, sabe? O diabo trabalhou numa rejeição profunda dentro de você. E às vezes, quando se fala de paternidade para você, você já começa a ter uma repulsa. E você não consegue entender a paternidade de Deus, porque a paternidade na sua mente está desconfigurada. Então você não consegue se relacionar com o pai de amor que Deus é. E aí essa identidade de filiação não é estabelecida. Então, quando a gente pensa na pessoa de Jesus e o próprio Deus dizendo assim, este é meu filho amado, sabe, em quem eu tenho prazer. Isso não é apenas o meu filho, mas é o meu filho amado. Então ele está estabelecendo a identidade de Jesus, reafirmando a identidade de Jesus, antes de Jesus fazer qualquer coisa naquele momento. Jesus não tinha feito nenhum milagre. Naquele momento, o Pai brada dos céus e diz, este é meu filho amado. Mateus capítulo 4, o diabo tenta Jesus com o quê? Lançando na mente de Jesus, tentando, né, lançar na mente de Jesus, a dúvida a respeito da identidade. A dúvida a respeito da identidade. Então, a primeira camada da identidade é a identidade de filho. Só que é o seguinte, só que você, no decorrer da vida, você já foi adquirindo outras camadas da identidade. Que outras camadas eu fui assumindo, pastor? A camada da rejeição. A camada da rejeição. Quantas vezes você foi rejeitado? Às vezes pelo seu pai, às vezes até pela sua mãe. Às vezes você foi rejeitado, sabe, por amigos, pelos seus melhores amigos. Então é interessante, sabe, o espírito de rejeição tem marcado essa geração, sabe? E é um espírito maligno. Por quê? Porque a rejeição traz insegurança. A insegurança traz o medo. Por que é uma geração cheia de síndrome do pânico? Porque a identidade de rejeição foi estabelecida nessa geração. Uma identidade de rejeição foi estabelecida nessa geração. Então todos nós precisamos entender que há um princípio no mundo espiritual para remover a camada da rejeição. Você presta atenção comigo. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, aquele filho, ele sai de casa revoltado, e ele começa a gastar tudo que ele tinha, ele começa a gastar toda a sua herança. Ele gasta toda a sua herança. Mas naquele momento, aquele filho, ele perde a identidade de filho e começa a assumir a identidade de rejeição. É interessante que o pai continua esperançoso e acreditando naquele filho. Para remover a camada da rejeição
em trabalhar na camada da aceitação. Então, como que eu trabalho essa camada de aceitação? 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado, para que eu e você, que temos pecados, fôssemos feitos justo. Você foi justificado. Você foi justificado. Então, primeira coisa, remover a camada da identidade de condenação. Se você não remover condenação de si mesmo, tudo que você vai fazendo, você vai dizer assim, poxa, deu errado de novo. Por que aquilo que eu estou fazendo deu errado de novo? É, porque realmente, né, eu estou pisando na bola. Porque talvez eu fiz alguma coisa errada e Deus não está ao meu favor. Então, a camada da condenação é uma identidade de condenação estabelecida lá no fundo, que as pessoas carregam sobre si. Por quê? Porque elas, às vezes, estão carregando certos pecados na sua vida, justamente porque não removeram a camada da condenação. Não removeram essa camada da condenação. E só remove essa camada da condenação quando estabelece a camada da justificação. Então, essa identidade de justificação, ela é super necessária para que estabeleça a identidade de filho. Então, essa filiação vem pelo poder da cruz do Calvário. Porque Jesus lá na cruz, ele paga todo o pecado, ele paga toda a dívida. Então, quando ele paga a dívida, ele te compra com o sangue. E o sangue de Jesus passa por você e te transforma em filho. Porque João 1,12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. De serem feitos o quê? Filhos de Deus. Diga comigo, eu sou filho amado de Deus. Digita aí, eu sou filho amado de Deus. Declare essa verdade, declare, eu sou filho amado de Deus. E aí, por que a gente vê uma geração hoje, às vezes, sem identidade de filho estabelecida? Por quê? Por causa de um problema. O problema que foi gerado para essa geração é a falta de paternidade. E aí eu quero tratar isso aqui bem específico com você. Primeira camada da identidade aqui é a identidade espiritual. A identidade espiritual. Eu estou falando para você, é a primeira camada da identidade. Como que é estabelecida a identidade espiritual? O selo da promessa da identidade de filho. Marca isso aí. Então, assim, à medida que eu vou me relacionando com a obra da cruz, eu vou assumindo essa identidade de filho. Por quê? Porque foi desconfigurado lá no Éden, sabe? A sua filiação foi desconfigurada lá. E Deus está restaurando a sua identidade de filho. Por que muitas pessoas querem falar por si só? Porque muitas pessoas, sabe, às vezes num tom de soberba, não querem se submeter. Porque perderam a identidade de filho, não sabe ser filho. Não sabe ser filho. Não sabe submeter. Sabe? Não sabe ter um coração ensinável. Não sabe sentar para ouvir. Não sabe sentar para aprender. Sabe? E o que é isso que acontece? Isso é fruto de uma identidade de rejeição. A identidade de filho é uma identidade espiritual. Sabe? No seu espírito, estabelecida no seu espírito. A identidade de filho é estabelecida no seu espírito. Agora, essa é a primeira camada da identidade. A segunda camada da identidade é a identidade biológica. A identidade biológica. Pastor, o que é isso? Eu vou te falar. Ninguém falou isso aqui. Eu não ouvi ainda aqui na internet sobre isso aqui. A primeira camada da identidade é a camada espiritual, a identidade espiritual. E a identidade espiritual é a identidade de filho, sabe? Eu sou filho amado de Deus. Agora, presta atenção aqui comigo. Se você não assumir essa identidade de filho, abrindo mão da rejeição do seu pai, da sua mãe, dos seus professores, dos seus mentores, dos seus melhores amigos, abre mão dessa rejeição. Por quê? Porque lembra aqui comigo, antes de passar para a segunda camada da identidade, que é a identidade biológica, eu quero falar um pouquinho sobre essa identidade espiritual. Lembra aqui comigo da vida de Moisés. O contexto que Moisés nasceu. Moisés foi um líder fenomenal. Teve uma liderança, sabe, monstruosa, absurda. Sabe? Moisés
foi um líder que marcou história, que conduziu milhões de pessoas na sua época, que libertou o povo do Egito. Agora, esse homem, sabe, ele nasceu num contexto totalmente prejudicial. Por quê? Porque esse homem não pôde ser criado pela sua mãe. E sabe por que a sua mãe, Joquebede, colocou ele no cestinho, sabe? E aí ele foi encontrado pela princesa? É interessante. Esse homem foi criado num contexto de rejeição. Sabe por quê? Porque havia um decreto do faraó de que todos os filhos que nascessem homem naquela época iam ser mortos. Agora imagine comigo, se havia um decreto de que todos os filhos daquela época, né, em que Moisés iria nascer, se nascessem homem iriam ser mortos, Joquebede estava desejando o quê, irmãos? Ela estava desejando que fosse uma menina. Por quê? Porque havia um decreto de que todos eles seriam mortos. Todos eles seriam mortos. Aí imagina, a mãe desejou profundamente na sua alma que aquele filho fosse uma menina. Fosse uma menina. Então Moisés tinha tudo para ser alguém rejeitado. Moisés tinha tudo para ser alguém rejeitado. Então, escreve aí comigo. Eu quero romper com a identidade de rejeição. Escreve aí comigo. Eu rompo agora com a identidade de rejeição. Agora, imagina aqui comigo. Se Moisés nasceu num ambiente de rejeição, ele tinha tudo para dar errado. Mas é interessante que quando Moisés é criado na corte do Egito, Deus começa a criar referências de liderança na mente dele. Porque ele sendo criado no meio dos escravos, ele não podia, sabe, ter marcado na sua identidade uma identidade de liderança. Ele ia ter uma identidade de escravo. Então tem muitas pessoas, sabe, que assumem a rejeição e não conseguem, sabe, romper, desbloquear sua mente completamente para assumir a identidade de liderança. Agora, por que Moisés começa a assumir uma identidade de liderança? Porque Deus começa a se relacionar com Moisés. Deus começa a chamar Moisés para um lugar de intimidade. Então escreve aí comigo. É na intimidade que Deus revela a sua identidade. É na intimidade que Deus revela a sua identidade. Então Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que você pisar aqui agora é santo. É um lugar de intimidade. É um lugar entre eu e você. Então tira a sandália. Sabe? Tira a sandália porque eu quero te chamar para uma intimidade profunda comigo. Então Deus começa a gerar em Moisés uma identidade de filiação. Porque Moisés começa a ser tratado como filho, como ele nunca foi. Como ele nunca foi, porque ele não pôde ser criado. Porque Joquebede, não que ela rejeitou porque ela quis, ela rejeitou Moisés querendo poupar a vida de um filho. Porque todos os filhos daquela época que nascessem homens seriam mortos. Os que nascessem mulher iam ser escravas. Entende? Então Joquebede, ela desejou uma filha mulher. Então já na sua gestação, né, por uma questão congênita, Moisés já nasceu com a rejeição. Tanto que ele era gago. Então você vê que toda deficiência, a maioria das deficiências de gagueira, são frutos de problemas emocionais. E aí você vai ver que Deus começa a tratar com Moisés profundamente na sua identidade, tratando com ele, dando paternidade para Moisés, relacionando, chamando ele: Moisés, tira as sandálias porque o lugar é santo, lugar de intimidade. Moisés começa a ver Deus face a face e a glória de Deus começa a refletir na face de Moisés. A Bíblia diz isso, que o rosto de Moisés começa a ficar reluzente. Deixa eu te falar algo. Quando você tem intimidade com Deus, Deus revela a ele a sua paternidade, que manifesta em você a identidade de filho. Quando Deus te chama para intimidade, ele revela a paternidade, que gera identidade e que gera autoridade. Quando Deus te chama para intimidade, ele revela a paternidade, que gera identidade, que gera autoridade. Não tem como você ter autoridade na sua casa, sabe, no seu trabalho, na igreja, se não tiver identidade bem estabelecida. Se não tiver identidade bem estabelecida. Então,
Vamos romper com todas as raízes de rejeição. Arranca da sua alma as raízes de rejeição. Deus está querendo que você venha romper com as raízes de rejeição. Quantas vezes, sabe, você apanhou dos seus pais injustamente, apanhou com palavras e apanhou mesmo fisicamente. Quantas vezes você foi rejeitado? E aí eu quero dizer para você, não aceite a rejeição, porque o Pai de amor, o Pai celestial, te chama ao lugar de intimidade com Ele. E é na intimidade que Ele vai revelar paternidade para revelar identidade que gera autoridade. Então eu não posso dizer, mar, aquieta-te, se eu não tenho identidade estabelecida. Porque é identidade que gera autoridade. Porque é identidade que gera confiança. Porque muitas coisas que você faz, você não consegue comunicar com segurança. Você não consegue ter autoconfiança naquilo que você faz. Porque a identidade do próprio Cristo não está estabelecida, sabe, em todos os sentidos em você. Então a primeira camada da identidade é a camada da identidade espiritual, que é a identidade de filho. A segunda camada da identidade é a identidade biológica. E aí eu quero tratar com você. Eu vou bater muito nisso aqui, gente. Sabe? E aí, falando da identidade biológica, eu quero falar para você. Existem somente duas identidades biológicas estabelecidas por Deus. Na Bíblia e na ciência. Duas identidades biológicas. A identidade masculina e a identidade feminina. Identidade masculina e a identidade feminina, estabelecida por Deus. Deus criou macho e fêmea. Aí eu vou dizer para você, querido, essa geração tem se perdido nessa camada da identidade. A primeira camada é a camada da identidade espiritual, que é a identidade de filho. A segunda camada é a identidade biológica, que ramifica em duas identidades. Só tem duas. Identidade masculina e identidade feminina. Na identidade masculina, vou te dar aqui o cerne da identidade masculina. O cerne da identidade masculina é... Qual que é o cerne da identidade masculina? O cerne da identidade masculina chama-se sacerdócio. Sacerdócio. É o primeiro cerne da identidade masculina. O segundo cerne da identidade masculina. Diga comigo, força. A identidade masculina é reconhecida pela sua força. Por quê? Porque o homem foi preparado para ouvir de Deus no sacerdócio, ter a força sobrenatural de Deus. A força faz parte da identidade masculina. A força. Tem certas coisas que é da identidade masculina. E nós não podemos perder. Homens viris, homens valentes, homens ousados, homens posicionados. Isso demonstra o que? Força. Entende? Isso é um cerne da identidade masculina. Você que é pai, você precisa trazer referência de força para os seus filhos homens. Você precisa trazer essa referência para eles. Todo homem precisa estabelecer essa identidade. Primeiro, se estabelece através do quê? Do sacerdócio. Por quê? Porque a identidade masculina, ela tem três responsabilidades. Três responsabilidades. Direção, provisão e proteção. Direção, provisão e proteção. E aí eu vou dizer para você, é estabelecida por essas três coisas, são três responsabilidades da identidade masculina, são estabelecidas por algo que está intrínseco à identidade masculina. O que está intrínseco à identidade masculina? O sacerdócio do homem. É ele que tem que ser aquele que leva a sua família a ouvir a voz de Deus. É ele que tem que ser aquele que dá direções para a sua família e espiritual, levando a sua família ao sacerdócio de Cristo. É o homem. Agora, sacerdócio é a primeira coisa. A segunda coisa é a força. O homem tem que ter força. Tem que ser posicionado em força. E a terceira coisa, muito, muito importante. A terceira coisa, o homem tem que ter, no seu terceiro posicionamento,
O primeiro é sacerdócio, força, e o terceiro é profético. E aí eu vou dizer para você, se não houver sacerdócio, força e o profético, o homem vai ruir na sua liderança. Ele vai ruir na sua liderança. E aí eu quero trazer para você, a identidade feminina é uma identidade de auxiliadora, de auxílio, a identidade de auxílio. E aí eu quero dizer, a auxiliadora tem papel de sabedoria, edificação, porque a mulher sábia edifica. Então a mulher tem que fluir na sabedoria, na edificação. E a mulher flui na resiliência. O homem é conhecido por sua força e a mulher é conhecida por sua resiliência. Uma resistência maior. É interessante. Então, todos nós precisamos entender isso. O homem, na sua identidade masculina, sacerdócio, força e profético. Ele opera no sacerdócio, ele opera na força e ele opera no profético. Agora, a mulher, ela vai trabalhar como auxiliadora, na sabedoria, na edificação e na resiliência. Então, essa é a segunda camada da identidade. É a segunda camada da identidade. Agora, primeira camada é identidade espiritual. Segunda camada é identidade biológica. Nessa identidade biológica, eu vou dizer para você, hoje a gente não vê homens viris e não vê mulheres femininas. As mulheres têm perdido o seu papel de sabedoria e de sensibilidade. Por quê? Porque querem operar na força. Aí perdem a sua identidade, são desconfiguradas. Entende? Estão totalmente perdidas e desconfiguradas. Por quê? Porque a maioria dos homens são emasculados. Não são viris, são emasculados. Homens emasculados geralmente caem para a tendência de serem homens efeminados. E aí eu vou dizer mais para você. Homens que não têm tomado a sua posição de liderança. Aí a mulher precisa ser viril. Ela precisa ser viril porque senão a casa vai ser destruída. Na maioria dos casos. Então, a mulher ela opera como auxiliadora na sabedoria, na edificação e na resiliência. É muito importante isso. Entender essa identidade feminina com a identidade masculina traz a operação do sacerdócio familiar. Do sacerdócio familiar. Então eu não tenho como, estabelecer filhos saudáveis sem acontecer, se manifestar na sua casa essas duas identidades. A identidade masculina e a identidade feminina. É super importante. É super importante. Agora, a terceira camada da identidade aqui que eu quero falar para você. A primeira é a identidade espiritual. A segunda é a identidade biológica. A identidade biológica. E a terceira camada da identidade aqui é a identidade do propósito. A identidade do propósito. Anota aí, identidade do propósito. Presta atenção aqui comigo. Quando a gente pensa na identidade do propósito, eu quero trabalhar algumas coisas aqui com você. Primeira coisa, todo mundo fala de propósito. E aí eu quero dizer para você, quando clarifica identidade, vai clarificar propósito. Agora, presta bem atenção. Tem muita gente que fala de propósito, mas não fala o que é. Qual é o propósito? Quem eu sou e o que eu nasci para ser e fazer. E aí eu quero dizer para você, primeira coisa, desmistificando o propósito. Propósito geral. O que é o propósito geral para todo filho de Deus? O propósito geral para todo filho de Deus é edificar o reino de Deus. É edificar o reino de Deus e a sua justiça. É o propósito geral de todo filho de Deus. É edificar o reino de Deus e a sua justiça. É o propósito geral. Agora, o propósito, a identidade de propósito, ela vai ser estabelecida pela identidade vocacional.
Qual que é a sua identidade vocacional? Você precisa aí descobrir mais a fundo o propósito geral do propósito específico, a diferença. O propósito geral é: Deus quer edificar o seu reino através de filhos amados que têm a sua imagem e semelhança. Deus quer edificar o seu reino. Então, o propósito geral é a edificação do reino e da sua justiça. Agora, o propósito específico tem a ver com identidade vocacional. Eu tenho uma identidade vocacional. Entende? Essa identidade vocacional não é a primeira camada da identidade. Ela não é a minha essência. Entende? Ela é quem eu estou operando. A identidade vocacional fala de quem eu estou operando. Então, pensa comigo aqui. Eu não sou pastor, eu estou pastor. Porque sou vocacionado ao pastoreio. Você me entendeu isso? Então entenda comigo. Eu não sou pastor, eu estou pastor. Por quê? Porque tem a ver com a minha identidade vocacional, o pastoreio. Então a sua identidade vocacional está ligada ao seu propósito geral. Então a maneira como Deus vai me usar aqui na terra para edificar o propósito geral. O propósito geral, ele se manifesta através dos micros propósitos, dos propósitos específicos. Então você tem um propósito específico. Deus te criou com um desígnio específico. Tem algo que você nasceu para fazer que outras pessoas não vão fazer. Quando se entende isso? Então, escreve aqui comigo, identidade vocacional. Identidade vocacional. Todos nós temos essa identidade vocacional. Aquilo que você nasceu para fazer. Aquilo que você nasceu para fazer com o propósito geral, ligado ao propósito geral. Então todos nós podemos crescer nesse propósito específico para ter identidade vocacional. Por quê? Porque tem pessoas hoje que chegam na igreja e falam: pastor, eu não sei o que eu nasci para servir. Eu não sei em que área eu posso servir. Eu não sei, sabe? Tá perdido, tá completamente perdido. Então não sabe o propósito específico. Agora, pastor, como que eu descubro o meu propósito específico? Deixa eu te falar. Sabe como você descobre o seu propósito específico? Escreve aí, como descubro o meu propósito específico. Olha, vou dizer para você, sem a primeira camada de identidade de filho, esquece. Não tem como. Primeira camada da identidade, identidade de filho. Segunda camada da identidade, identidade biológica. Se isso não tiver definido, você não vai ter autoridade nos ambientes que você estiver. Você não vai ter autoridade. Ainda que a sociedade venha com várias ideologias querendo enganar as pessoas, não vai ter identidade estabelecida. Nós precisamos de identidade biológica bem firmada, de homens sacerdotes, provedores, protetores e fortes. Mulheres femininas, sensíveis, sábias, auxiliadoras e edificantes. Isso tem que estar bem estabelecido. Terceira coisa que eu falei aqui, identidade vocacional. Agora falando, como descubro o meu propósito específico? Como que eu descubro, pastor? Aquilo que mais te ira em relação ao propósito específico é aquilo que você mais é chamado. Então deixa eu te falar, se você se revolta com a ignorância das pessoas, você é chamado para o ensino. Se você se revolta muito com política, talvez seja chamado com política. Se você se revolta muito com pessoas não sendo cuidadas, talvez seu chamado é pastoral. Se você se revolta muito com pessoas não tendo auxílio social, às vezes seu chamado é especificamente na assistência social. Identidade vocacional. Tem que saber aquilo que você nasceu para executar. Identidade vocacional. Isso é super importante na sua vida. E aí, primeira coisa é isso, identificar o que te ira, o que te indigna, qual é a sua maior indignação. Coloca aqui para mim a sua maior indignação. Se a sua maior indignação é ver as pessoas enfermas, Deus está te chamando para cura.
para operar no dom de curas? Qual que é a sua maior indignação? O que mais queima no seu coração? Entende? O que me indigna, talvez, pastor, é ver pessoas cantando desafinado na igreja. Seu chamado é com a música. Então, deixa eu lhe dizer algo. Aí você vai começar a operar o seguinte, você vai fazer testes. Aquilo que mais te indigna, você começa a se dedicar, você começa a testar, e aí você vai começar a ouvir feedbacks. Se 99% das pessoas te elogia naquilo que faz em relação àquilo que te indigna, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. E a terceira e não última, mas a primeira, é ouvir a voz de Deus em relação ao que Ele quer que você faça de forma pontual. Quer dizer, em qual localidade que Deus deseja que você faça e exatamente o que Deus quer que você faça. Para você não ficar perdido. Você está entendendo isso aqui? Então, você pode estabelecer essa identidade vocacional de uma forma bem correta, definindo o propósito específico que está ligado ao propósito geral. Todo propósito específico tem que estar ligado ao propósito geral. Qual que é o propósito geral? Edificação do reino de Deus. Não tem como edificar o reino de Deus sem antes a gente saber o nosso propósito específico. Agora, lembrando, só tem como chegar nessa parte se primeiro estabelecer a primeira camada lá. Identidade de filho. Depois, identidade biológica. Depois, identidade vocacional. São as camadas da identidade. Você está entendendo aqui, queridos? Então, eu não posso, sabe, querer mudar os meus resultados sem mudar os meus comportamentos. Mas eu não posso querer mudar os meus comportamentos sem antes estabelecer a identidade. Então, eu não posso bater nos comportamentos da minha filha se eu primeiro não fortalecer a identidade de quem ela é em Cristo, como filha amada de Deus. E aí eu vou desmistificando essa filiação. Nas próximas lives, eu vou falar aqui para você sobre essa filiação, como que ela funciona. Como que ela funciona na nossa vida. E como que a gente tem revelação disso. Da identidade do próprio Cristo. O que que ele revelou na paternidade de Deus. Você vê, o próprio Jesus falava, eu só faço o que vejo meu pai fazer. Eu só falo o que ouço meu pai dizer. Por quê? Porque a identidade de filho em Jesus era bem estabelecida, bem firmada. Por que que em Mateus capítulo 4 o diabo vai lá lançar uma dúvida a respeito da identidade de filho? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus responde o diabo na palavra. Por que que ele confronta na palavra? Porque a palavra é a verdade. A verdade derruba a mentira. Então toda vez que vier uma mentira do diabo a despeito de quem você é, você derruba com uma verdade. Então você sempre tem que confessar a verdade. Sempre que vier um ataque do inimigo na sua mente, querendo deturpar a sua identidade, você elimina com uma verdade a despeito de quem você é. Você entende isso? Então, coloca aqui comigo. Eu tenho a identidade de filho. Eu tenho a identidade de filho. Eu tenho a identidade de filho. Coloca aqui para mim. Eu tenho a identidade de filho. Todos nós temos a identidade de filho. Mas nós precisamos entender como que ela funciona através da revelação de quem Jesus é. Quando eu descubro quem ele é, eu descubro quem eu nasci para ser. Por isso que quando Pedro falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí Jesus vai lá e muda o nome de Pedro. Por que que Jesus mudou o nome de Pedro? De Simão para Pedro. Porque você, uma vez que descobre quem Jesus é, ele muda o seu RG. Você não tem como ser mais a mesma pessoa, nunca mais. Quando clarifica quem Jesus é, clarifica quem eu sou. Entende? Então, o próprio Jesus muda o nome de Pedro e faz o que depois? Dá autoridade. Porque identidade gera autoridade. Vou recapitular com você aqui. A identidade de filho é estabelecida pela paternidade. Então, a revelação da paternidade gera identidade de filho, que gera intimidade, que gera autoridade. Então, todos nós, né, buscamos a Deus em intimidade para ter revelação da paternidade,
para ter identidade de filho, para ter autoridade. Então, cada um de nós precisamos fluir e crescer nessa revelação. Porque a partir dali, Jesus vira para o Pedro e fala assim: a partir de hoje eu te chamo de Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão poder prevalecer contra ela. Jesus estava dando o quê? Autoridade para Pedro. Dissipar o inferno. Só tem autoridade quem tem revelação da identidade. Quem tem revelação da identidade tem autoridade para vencer todas as forças malignas, para dissipar as potestades malignas. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.